Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento simples e humilde. Não sou dono da verdade, não sou professor, não sou nada, apenas eu sou um apreciador dos escritos bíblicos e eu faço uma leitura racional. Eu procuro fazer, respeitar as épocas, procuro entender versículo a versículo, fazer ali uma análise sintática da oração, né? Vamos traduzir de versículo para uma oração, e ali dentro daquelas frases, daquelas colocações, a gente tenta respeitar para que época foi escrito, né? Coisa que normalmente a teologia não faz, eles futurizam tudo. Tudo para o futuro. Já se fazem 2000 anos quase que Jesus voltou e eles estão por aí, futurizando a volta dele. Então vamos falar o tema desse vídeo. Quem é o verdadeiro ladrão de Malaquias 3:10? É isso mesmo, quem é o verdadeiro ladrão? Porque os dito pregadores falam que o ladrão é aquele que não dá o dízimo, né? Que não tira 10% do seu salário, da sua venda, dos seus negócios, para colocar dentro de um envelope e dar lá na religião deles, lá no templo deles. Aí eles falam que quem faz isso é porque está roubando a Deus. Será que é isso mesmo? Será que é as pessoas que frequentam esses lugares que não dão dinheiro para eles que são os verdadeiros ladrões? Ou o ladrão é eles? Ou os ladrões são eles, os pregadores? Eu acredito que no final desse vídeo você vai entender quem é o verdadeiro ladrão. Ladrão, mercenário, estelionatário, safado, sem vergonha, que deveria ser preso. Preso e levar 39 chibatadas. Eu acho que é 40 menos 1, é 39 menos 1. Isso era na lei de Moisés, hein? Se esses cães estivessem na lei de Moisés, eles iam apanhar direto. Então vamos ler? Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NAA, e o texto é Malaquias capítulo 3, versículo do 8 ao 10. Eles se utilizam disso aqui para chamar as pessoas que vão atrás de Deus, vão buscar Deus, de ladrões. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Pega isso daqui e leia o capítulo 1, versículo 1 de Malaquias. Leia o capítulo 2 e o versículo 1 de Malaquias. Você vai entender para quem era que estava sendo dirigida essas palavras. Leia. 9. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação de Israel toda. 10. Tragam todos os dízimos, nunca foi dinheiro, era 10% do que a terra desse, produzisse uma vez anualmente, por ano. Anualmente, uma vez por ano. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Essa casa do tesouro era o templo, que havia o último templo terreno de Deus, durou até o ano 70 DC, na primeira era cristã, há quase 2000 anos. Lá ficava a casa do tesouro, onde eram levados mantimentos, alimentos. Para quem? Para os levitas, para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Se eu estivesse lá, naquela época eu seria um estrangeiro, porque eu não sou judeu, então eu ia ao templo para buscar alimento, não para levar. Para que haja mantimento, olha aqui, mantimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Então eles se utilizam disso daqui para tomar dinheiro das pessoas, para roubar dinheiro das pessoas. E falam que é os fiéis que são ladrões. Por que a gente tem uma convicção grande de chamar quem fala de dízimo é um ladrão? Porque, veja, eles se utilizam de Mateus 23, 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Só abrindo um parênteses aqui. Quem é que dava dízimo aqui? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão. E quem eram os escribas e os fariseus? Os líderes religiosos, justamente os que penduraram Jesus, condenaram ele. Eram os que davam dízimo. Do que eles davam? Qual era o dízimo? Do que era? Olha aqui, da hortelã, do endro e do cominho. E desprezam os preceitos mais importantes da lei. Dízimo era da lei. E mais importante da lei não era o dízimo, não era levar alimento ao templo, mas sim a justiça, a misericórdia e a fé.
Vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vocês quem, cara pálida? Os escribas e os fariseus que eram judeus. Então Jesus estava falando que eles deviam fazer isso, levar o dízimo hortelã, mas o mais importante era a justiça, a misericórdia e a fé, coisa que eles não tinham. E é exatamente o que esses cães, chamados pastores, bispo, que pede dízimo, também não têm. Eles não têm misericórdia, eles não têm justiça, eles não têm fé. A fé deles é no envelope. Se o envelope estivesse sem nada, acabou a fé. Aí eles usam isso e falam, sabe o que eles falam? Aqui é a prova que eles são ladrões. Eles falam assim, tá vendo? Não tinha dinheiro naquela época, por isso que Jesus mandou dar o dízimo do hortelã, do cominho. Ele me enganava antigamente, mas hoje nós sabemos que dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento, sempre foi o que a terra produzisse. E aqui o que pega eles como ladrões e mentirosos, porque eles dizem que não tinham dinheiro. Tá bom. Vamos ler então Mateus 17, 24 a 27. Jesus paga imposto. Jesus pagou esse imposto, será com o quê? Com hortelã, com cominho, com cheiro verde, com coentro, com picão, com salsinha, cebolinha, tomatinho, batatinha. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, vamos ver a observação, trata-se do imposto do templo. 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram, dracmas eram moedas. 2 moedas, era 2 dracmas para cada pessoa. E um estáter valia 4. Então continua. O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Tinha moeda ou não tinha? Tinha dinheiro ou não tinha? Pedro respondeu, claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo, Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma o quê? Uma o quê? Moeda ou um estáter. Vamos ver se aqui tem observação. Um estáter, moeda que valia 4 dracmas. Entendeu? Moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Quando nós falamos que quem pede dízimo são ladrões, nós estamos mentindo ou nós estamos falando de acordo com a palavra? Hã? Então, Malaquias 3, 8 ao 10. Quem é o verdadeiro ladrão? São os fiéis que vão nesses templos religiosos, nessas casas de fraude, atrás de Deus, buscar as bênçãos? Ou os verdadeiros ladrões são aqueles que usam terno, gravata, estão atrás do púlpito, usam o microfone para falar que dízimo é dinheiro? Para falar que nos dias de Jesus não tinha dinheiro, por isso que pedia cominho, coentro e hortelã. São os canalhas, né? São os cara de pau. Eu tinha parado uns tempos de chamar eles de ladrões, de mercenários, de estelionatários, de sem vergonha, de safado. Eu tinha parado. Mas eu só tô escancarando isso novamente porque eu fiz um vídeo, postei um vídeo de Mateus 16, 28, explicando para um tal de um religioso aí, que Jesus já tinha voltado, aí já começou a pipocar os cabecinhas de bagre religioso, falando que Mateus 16, 28 era a transfiguração do próximo capítulo 17. Só que esses cães também, esses filhotes de lobo, eles poderiam ter lido também Mateus 17 para frente. A transfiguração, deixa eu só abrir esse parênteses aqui, a transfiguração que apareceu ali, Jesus, o símbolo da nova aliança, foi do sangue dele que seria a nova aliança, Moisés e Elias. O que significou aquilo? Qual é a revelação daquilo? As 2 testemunhas do Apocalipse. Para que o juízo realmente acontecesse lá no dia do Senhor, Apocalipse 1:10, para que o juízo durante os 3 anos e meio do dia do Senhor acontecesse, pela lei dada a Moisés, precisava de no mínimo 2 testemunhas para ter validade. Então, por isso que se reuniu antes Jesus, Moisés e Elias. Ou seja, a nova aliança, a lei e os profetas.
as duas testemunhas. Ali não foi que veio o reino de Deus, coisíssima nenhuma. No versículo 18 de Mateus 16, versículo 28, né? Mateus 16, Jesus falou: alguns aqui não passarão pela morte até ver o Filho do Homem vindo em seu reino. O que tem a ver o Filho do Homem vindo em seu reino para a transfiguração? Aí os cabeça de bagre que não quer acreditar que Jesus já voltou, que quer continuar mentindo para as pessoas, usam a transfiguração. Mas a transfiguração foi isso. Foi a aliança e as duas testemunhas do Apocalipse, simplesmente isso. Eu tenho vídeo a respeito disso aí. Então, já que eles atiçou, então agora eu mostro para esses ladrões, mercenários, estelionatários, que havia dinheiro sim naquela época, havia moeda, havia estáter, mas Jesus nunca mandou dar o dízimo, 10% das moedas, nem Paulo, nem ninguém, porque dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo foi uma benesse, uma dádiva que Deus deu do que é dele, do que ele construiu. Ele nunca criou moeda, ele não é dono da casa da moeda. O que Deus criou foi a terra. Então, do que a terra produzisse, era para tirar a 10ª parte uma vez por ano, para alimentar órfãos, viúvas, levitas e estrangeiros. Tá bom? Quem é o verdadeiro ladrão de Malaquias 3:10? Os verdadeiros ladrões são, coloca na lista aí, pastores, bispos, padres, papas, coroinha, evangelista, presbítero, apóstolo, toda essa corja que não vale nada. Esse pessoal não vale nada. Ei, vocês, se você estiver ouvindo aqui, você não vale nada. Você vale menos do que você que tem esse título, você vale menos do que aquilo que o gato enterra. Aquilo que o gato enterra tem muito mais valor do que esses títulos de vocês. Vocês são ladrões, mercenários e cobradores tiradores de bens dos inocentes que vão atrás de Deus, e o que vocês apresentam a eles é um roubo, uma fraude, uma mentira, um engano. Tá bom? E para você que leva a palavra do Pai a sério e foi útil para você, dê o joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima, se assim ele permitir. Tchau, tchau. E desce o sarrafo nesses ladrões.